Oi, pessoal. Quando a gente estuda a mitologia, principalmente a mitologia grega, onde Zeus vai transformando aqueles heróis em constelações, a gente começa a perceber que isso tem um significado muito mais profundo do que parece. Cada um daqueles heróis representa um mito, representa um arquétipo, cada um deles representa um trabalho de alma a ser executado, cada um deles representa uma experiência a ser realizada e ser objetivada nesse plano onde nós estamos manifestados. Quando a gente olha um mapa astral, a gente percebe de um modo bastante rico como que essas constelações, esses planetas, esses arquétipos todos, eles acabam se transformando ou se moldando, melhor dizendo, para formar a nossa estrutura de personalidade, para formar a nossa experiência de alma, para determinar uma lição que deve ser aprendida aqui nessa nossa experiência terrena. O que acaba acontecendo é que se a gente volta a pensar em termos de mitologia grega, cada um daqueles heróis, cada um daqueles símbolos, arquétipos, etc., na verdade eles estão formando ou estão dando base para a nossa constituição psíquica, para a nossa constituição emocional. E isso não só em relação aos heróis, mas também em relação aos planetas, em relação aos signos do zodíaco. Nos mitos, esses planetas são representados como personalidades. A gente poderia dizer que são consciências. Na verdade, eles representam planos de consciência e não personalidades propriamente ditas. Só que para que a gente pudesse conseguir compreender o que está por trás de tudo isso, foi necessário revesti-los desse modo personalístico. Desse modo, o nosso mapa a gente poderia dizer que ele descreve um mito pessoal de cada um, onde esses seres, essas entidades, entre aspas, ora elas estão guerreando entre si, ora elas estão unidas em prol de alguma realização grandiosa. E a gente percebe que ela conta uma história, essa história, na verdade, como eu acabei de dizer, acaba constituindo o mito de cada um, a história que cada um precisa viver nessa vida para se realizar como alma. Os cristãos, eles são bem interessantes nesse simbolismo, quando dizem que após a nossa vida a gente iria para o céu. Vocês percebem uma extensão desse conceito, sempre a mesma ideia de que em algum momento alguma parte de nós ela vai ser elevada para o céu ou vai ser elevada para um plano deífico e assim por diante. O que acaba sendo interessante é que conforme a gente vai vivendo cada um desses mitos estelares, de um certo modo a gente passa a fazer parte deles também, a gente passa a se identificar com eles, a gente passa a contribuir dentro da nossa tônica para que aqueles mitos, na verdade, que representam planos de consciência, eles acabem evoluindo também, eles acabem se transformando, eles acabem, de certo modo, sendo sempre atualizados de acordo com o ciclo evolutivo que a humanidade está vivendo. Dentro dessa nossa analogia, tudo aquilo que acaba sendo realizado em termos de experiências na Terra, acaba sendo depositado em algum local do céu para que depois eles acabem dando base para novas estruturas de vida, a fim de que eles mesmos eles tenham seu processo de objetivação na face da Terra, como se essas consciências fossem seres que reencarnam. Desse modo, acaba sendo bastante interessante a gente compreender que a partir do momento em que nós vamos vivendo o nosso processo evolutivo, a partir do momento que nós vamos assimilando todos esses mitos, que na verdade representam processos mentais, representam processos emocionais, representam etapas a serem superadas no nosso processo de transformação, nós vamos aos poucos tendo acesso a eles e as consciências que estão depositadas nesses mitos, nessas estrelas, nessas constelações, elas acabam fazendo parte de nós também. A gente já fez um vídeo aqui falando a respeito de consciência, dizendo que a consciência não é alguma coisa que a gente possui ou que a gente adquire e passa a ser nossa. E quando a gente compreende esse aspecto, eu acredito que acaba ficando mais claro. Quando eu digo Quiron, por exemplo, aquela história da ferida, do arqueiro e coisas desse tipo, na verdade, a grande questão
repousa, entre outras coisas, no mito da eterna busca, por conta de uma ferida, por conta de um sentimento de impotência, que acaba nos impulsionando a esse caminho, que acaba nos impulsionando a questionar as coisas, que acaba nos impulsionando ao conhecimento. Uma vez eu realizando esse processo dentro de mim, eu posso dizer que Kiron faz parte de mim. Quando a gente vê os grandes mestres, os grandes avatares, é interessante a gente perceber essa questão. Porque quando eles se dizem Cristo, quando eles se dizem Buda, quando eles se dizem JHS, na verdade eles estão se referindo a um determinado plano de consciência e não especificamente a um ser. Só que para que eles possam adquirir a consciência desse plano, é necessário que eles realizem dentro de si o mito relacionado a esse plano. Pensando em termos de constelações, a gente vai perceber que cada um desses planos, ele possui uma série de consciências atreladas a ele, uma série de diferentes experiências, uma série de diferentes visões. Todo esse conjunto acaba dando para a gente a ideia de que esse plano é algo muito mais complexo do que uma consciência meramente focada em um único ser. Só que para que esse ser ele possa dizer que ele tem acesso a esse plano, então ele vai se identificar com o nome desse respectivo plano ou com um nome que possa representar alguma entidade relacionada a esse plano. Assim como acontece na mitologia, quando a gente diz Quiron, quando a gente diz Perseu, quando a gente diz Órion, quando a gente diz Hércules. Vocês percebem? Por trás de cada um desses seres, por trás de cada um desses símbolos, existe toda uma experiência, todo um trabalho a ser realizado. Quando a gente fala de avatares, então, na verdade a gente está se referindo ao plano cósmico onde ele atua, ao plano cósmico com o qual ele se relaciona e que acaba sendo, de um certo modo, a maneira como eles acabam sendo nomeados ou como eles acabam sendo conhecidos. Mas é importante a gente compreender que isso daí não faz parte de uma personalidade ou de uma consciência focada no único ser, numa entidade ou coisas desse tipo. Essas diversas entidades que existem em todos os grupos, em todos os locais, em todas as casas onde se cultua a espiritualidade, na verdade elas estão relacionadas a planos, esses planos estão relacionados a níveis de consciências, que a gente poderia dizer estão muito bem representados através do simbolismo das constelações estelares. Um exemplo bastante interessante de outro tipo de consciência também se diz em relação aos cometas. Os cometas, se a gente olhar o formato, a aparência deles, eles se parecem com espermatozoides. E os cometas seriam exatamente fecundadores de consciências. A gente percebe os planetas como sendo óvulos, e a partir do momento em que um cometa ele passa, ou ele adentra, ou ele cai, aí seria mais um caso de um meteorito dentro desse planeta, na verdade, pela questão dos íons, pela questão do magnetismo que eles acabam trazendo para a nossa atmosfera, isso de um certo modo acabaria tendo interferência nas consciências dos seres e das pessoas que aqui vivem, trazendo talvez novas possibilidades e trazendo talvez um novo impulso para a consciência do planeta como um todo. Quando a gente fala de meteoritos, também é interessante a gente lembrar a questão das chuvas de estrelas. As chuvas de estrelas que acontecem de tempos em tempos seriam, de certo modo, uma chuva de novas consciências. Existe um provérbio bastante interessante que diz o seguinte: toda vez que um homem se ilumina na terra, uma estrela se apaga nos céus. Em relação às chuvas de estrelas, a gente pode dizer a mesma coisa. São consciências se precipitando, são consciências tomando forma, são consciências se objetivando, são consciências fecundando a humanidade de um certo modo. O que é interessante, por exemplo, a gente pensando nessa questão, por exemplo, de uma chuva de estrelas que é bastante corriqueira, que acontece todos os anos por volta do dia 10 de agosto, que é o fenômeno das Persépodes. As Persépodes são estrelas, teoricamente,
na verdade meteoritos, oriundas da constelação de Perseu. Quando a gente diz que essa chuva de estrelas ela vem de alguma determinada constelação, significa que os mitos relacionados a essa constelação, eles acabam, de certo modo, sendo trazidos para a Terra para que eles possam ser revividos, para que eles possam ser revisionados e para que eles possam ser reatualizados. Quando a gente fala em Perseu, que representa aquele herói mítico que galgou o Pégaso para matar a Medusa, a gente percebe símbolos interessantíssimos aí. O Pégaso como sendo aquele que faz a comunhão entre o céu e a terra. O Pégaso é aquele cavalo mítico que vai trazer água das fontes do Olimpo para saciar as sedes dos homens da terra. Ou seja, esse mito acaba nos sugerindo algo divino chegando, acaba nos sugerindo uma necessidade de mediar entre o mundo divino e entre o mundo terreno. Ao passo que a Medusa vai representar as nossas questões mentais, as nossas questões racionais. Quanto mais eu cutuco a minha mente, ou quanto mais eu tento matar algum conceito, alguma ideia de modo errôneo, mais aquilo cresce e mais aquilo vai se emaranhando e mais aquilo vai se voltando contra mim. Aquela ideia do enfrentar essa criatura mítica e assustadora que acaba nos petrificando, na verdade representa o próprio trabalho que deve ser realizado por cada um de nós em direção à aquisição do divino, através da superação das enganações, das ilusões e dos conflitos criados pela nossa mente objetiva. Isso vai acontecer sempre que ocorre uma chuva de estrelas. É interessante a gente ficar atento a esses fenômenos. Esses fenômenos não são esporádicos, eles são bastante comuns. E é interessante que a gente perceba que cada vez que um deles acontece, seria bom a gente perceber qual que é o mito que está por trás daquilo, de que constelação que ele vem, qual plano ele está relacionado. E aí sim a gente teria a capacidade de compreender melhor, talvez, como os nossos destinos, como as nossas questões humanas aqui, elas acabam sendo direcionadas a partir dos processos divinos, sob orientação das estrelas. Existem duas outras constelações que são bastante ricas também em simbolismo. Uma delas é a constelação do Cruzeiro do Sul e outra, a constelação das Três Marias. O Cruzeiro do Sul, na verdade, com as suas 5 estrelas, estaria representando ou estaria relacionado às questões relativas ao segundo trono, relativas ao plano akáshico. Disse ocultamente que essa constelação seria um grande portal que nos une ao plano do Matra Akasha, o plano do éter sonoro, o plano do vir a ser, onde tudo existe sob a forma de devas, cujo movimento incessante das asas cria uma atmosfera musical impressionante e esplêndida para os nossos ouvidos. Através desse movimento das asas, através dessa atmosfera musical, esses seres teriam a capacidade de fecundar as nossas consciências aqui na Terra. Vocês percebem, voltamos mais uma vez para a questão, não da consciência como sendo alguma coisa atrelada ao conhecimento que eu guardo, que eu adquiro e que aquilo passa a ser meu, mas a consciência relacionada a um sentimento, relacionado à capacidade de acessar algum plano de um modo não racional. Ou seja, volto a dizer, para que a gente possa ter acesso a esses planos, se faz necessário, sim, a gente ter realizado o mito, a gente ter realizado os valores dentro de nós que esses planos representam. Partindo do princípio que aquilo que está em cima está embaixo, a constelação do Cruzeiro do Sul, que recebe o nome de Ziate Crucis, estaria relacionada também aos mundos de Duat nos reinos interiores. Os mundos de Duat, que como nós sabemos, constituem o astral superior que existe no centro da Terra. E quando a gente diz astral superior, a gente coloca entre aspas, porque praticamente não é um mundo astral, mas sim um espiritual por excelência. De tempos em tempos, ocorre, vinda dessa constelação, uma revoada de devas que se precipitam sobre a Terra
como uma chuva de musicalidade, como uma chuva sonora que vai fazer com que o estado vibratório do planeta acabe sendo modificado e esse, de um certo modo, acabe sendo impulsionado para novas realizações relacionadas ao novo ciclo de existência. Uma outra constelação, também para nós bastante emblemática, são as Três Marias. As Três Marias, na verdade, elas são uma parte da constelação de Órion. Elas representam exatamente o cinturão de Órion. E há quem as associe com o plano búdico, com o plano no espaço onde estariam depositadas as consciências relativas ao sexto sistema evolutivo. E, portanto, essa constelação estaria relacionada aos mistérios da Agartha propriamente dita. Ou seja, teoricamente falando, tanto o Cruzeiro do Sul, representando um portal do quinto sistema, como as Três Marias, representando um portal do sexto sistema, eles acabariam sendo representações de consciências superiores, de consciências planetárias, que estão nos guiando aqui em nosso caminho evolucional neste planeta. No universo está tudo interligado. Não tem como a gente dissociar o homem dos outros reinos, dos outros planetas, das outras constelações. Não tem como a gente dissociar a parte do todo, porque cada um de nós é uma manifestação desse todo, vivendo uma experiência em específico. O que acaba sendo interessante dentro de tudo isso é que o mistério vai aumentando cada vez mais. A partir do momento que a gente caminha e que a gente encontra uma resposta, para cada resposta surgem novas possibilidades e para cada possibilidade surgem novas perguntas. Só que, na verdade, a gente percebe cada vez de modo mais objetivo que não vai ser a nossa racionalidade que vai nos levar para esses planos, que vai nos levar para essas respostas. O que vai nos levar para essas respostas, como eu já disse, é a vivenciação desses mitos. É a gente sentir onde que eles estão vivendo dentro de cada um de nós, a gente sentir a influência que eles trazem para cada um de nós. E a partir do momento em que nós vamos decifrando todas essas constelações, todos esses planetas, todos esses meteoros, todos esses cometas que existem dentro de nós, atuando em nosso corpo, que na verdade é um universo maravilhoso em miniatura, nós vamos aos poucos devassando esse universo, nós vamos devassando esse conhecimento e nós vamos comungando com as estrelas. Até que um dia nós cumpriremos um outro ditado que diz que toda vez que um homem morre na terra, uma estrela se acende no céu. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.